quase. Enfim, boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui para que a gente possa compartilhar um pouquinho da palavra do Evangelho e hoje, em especial, falar sobre o homem no mundo. Apesar, obviamente, de estar como o homem no mundo, nós estamos nos referindo a todos os seres humanos que habitam esse nosso querido planeta. Então, toda vez que eu falar sobre o homem no mundo, nós estamos nos referindo aos homens e às mulheres. Então, engloba a situação a todos. Nesse capítulo, ele está dentro da parte de ser perfeitos, e esse título não deve nos assustar, né? Porque quando fala ser imperfeitos, está falando sobre fazer o melhor a cada dia, nesse caminho da perfeição. Então, quando nós nos deparamos com esse capítulo, nós precisamos ver ali ferramentas que vão nos auxiliar para que possamos fazer melhor a cada dia. E hoje nós vamos falar especificamente do item 10, que é justamente o homem no mundo. E o interessante desse capítulo é que ele já começa dizendo que o sentimento de piedade deve animar todos aqueles que estão reunidos sob a vontade divina para implorar o auxílio aos bons espíritos. E quando você lê logo essa primeira frase, é interessante que ele fala um sentimento de piedade. Deve animar todos que estão unidos em um propósito maior, todos que estão unidos para solicitar o auxílio da espiritualidade amiga na nossa caminhada, no nosso andar. E o sentimento de piedade, ele é justamente a misericórdia, é você ter um sentimento de misericórdia em relação aos problemas dos outros, à dor do outro. E quando nós estamos passando por esse momento de dificuldade, nós sempre queremos o auxílio do outro, nós queremos a compreensão do outro, porque quando nós sentimos a dor, nós vemos a necessidade desse auxílio mútuo. Mas normalmente, quando nós não estamos passando por esse momento de dor, é que nós esquecemos esse auxílio, esse carinho que nós precisamos ter para o outro. E esse texto ele começa de uma forma bem simples, porque ele fala da piedade, que está justamente relacionada ao não fazer aos outros o que não gostaria que fizesse a ti, ou então fazer aos outros o que gostaria que fizesse a você mesmo. E por mais que para a gente muitas vezes seja complicado seguir essa linha de pensamento, essa linha de comportamento, porque a teoria muitas vezes é fácil, mas a prática no dia a dia é que se torna difícil. E quando a gente para tentar raciocinar sobre essa questão, se a gente for no cerne, no centro ali desse significado, é uma coisa tão simples, que é só fazer aos outros o que a gente gostaria de receber. Não tem uma ciência complexa. Você não precisa passar tempos estudando teorias complexas, difíceis, de entendimento complicado, para saber essa questão simples. É só tentar seguir por essa linha, tentar seguir por esse caminho. E nessa tentativa de fazer o melhor cada dia, é que nós vamos nos posicionar como um homem no mundo. Qual é o meu papel enquanto eu estou aqui no planeta Terra? Por que nós estamos aqui todos reunidos? Será que é só para satisfazer a matéria, só fazer o possível para poder ter sempre um bom emprego, ter os melhores estudos, mas muitas vezes esquecemos desse tratamento de carinho com o outro, desse sentimento que deve unir a todos, o sentimento de fraternidade.
E o espírito, enquanto ele está aqui encarnado, na obra espírita como um todo, nós vamos encontrar essa informação, o espírito ele vai estar aqui para passar por um processo de aperfeiçoamento. Porque uma vez que fomos criados simples e ignorantes, a nossa experiência nas encarnações vai servir justamente para que possamos aperfeiçoar esse sentimento, aperfeiçoar o nosso intelecto, o nosso moral e conseguir conviver em fraternidade. Ainda no texto, esse espírito protetor, que é assinado essa expressão dos espíritos por um espírito protetor. E eu particularmente gosto muito quando é assinado por um espírito protetor ou um espírito amigo, porque demonstra que as palavras é que são importantes. O sentimento, quando você lê aquele texto, é que deve modificar a sua alma, modificar o seu modo de ver o mundo, modificar o modo como você enfrenta a realidade. E muitas vezes nós deixamos de lado o conselho de uma mãe, de um amigo, de um irmão, porque não são grandes personalidades. Mas nós sabemos que a espiritualidade amiga, ele vai utilizar todos que estão ao nosso redor, porque são todos homens presentes no mundo para auxiliar uns aos outros. Nesse texto aí ele vai dizer justamente esse ponto, que o convívio social, para que nós possamos fazer melhor cada dia, ele é de extrema importância. O homem no mundo, ele deve viver em sociedade, ele deve fazer os seus esforços para saber conviver com os seus semelhantes. E nesse processo de convivência mútua, é que nós vamos descobrir os nossos valores. É no dia a dia, na troca com o outro, é que nós vamos saber as nossas potencialidades. Inclusive, no livro dos Espíritos, tem um capítulo, um separado por livro, um capítulo inteiro, falando da lei de sociedade. Então, isso fica muito claro a importância de se conviver em sociedade. Porque você tem um capítulo inteiro falando especificamente sobre as nuances desse convívio. Esse capítulo, ele já vai começar ali na pergunta 766, em que Kardec vai perguntar se a lei da sociedade está na natureza. E muitas vezes a gente pode pensar assim, mas é claro que está. A gente está aí vivendo uma sociedade, todo mundo convivendo, mas nós sabemos que as perguntas de Kardec, todo aquele conjunto, ela surge a partir de uma observação. E nós sabemos até hoje que nós temos linhas filosóficas de pensamento em que as pessoas se isolam, elas ficam clausuradas. E observando isso, veio essa pergunta, surgiu essa pergunta. E quando ele faz essa pergunta, a espiritualidade responde: certamente, ponto. Sem para não deixar dúvida. Na sequência, ela vai dizer: Deus criou o homem para viver em sociedade, ponto. Para que a gente não dê interpretações, mas tinha uma vírgula, tinha uma coisa. Não, eles são bem claros nessa resposta. E aí depois eles vão completar, dizendo que Deus não lhe deu a palavra e todas as outras faculdades necessárias para a relação interpessoal sem motivo. Então, todos nós precisamos dessa convivência. Mas nesse processo de convivência é normal que surjam dúvidas de como devemos nos portar. Será que eu posso ir até esse ponto? Será que não? E a gente vai saber, primeiramente, que essa informação vai estar na nossa consciência. Que a gente sabe lá na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, que ele pergunta que está escrito a lei de Deus, e é respondido na consciência. Mas é necessário, no desenrolar, que é a 621, no desenrolar da pergunta, Kardec justamente isso aí. Então, qual é a necessidade de ela ser revelada? Qual é a necessidade de vir Moisés, depois Jesus, depois o Livro dos Espíritos? E os Espíritos vão responder que o homem, no ressonância da sua negligência,
ele acaba esquecendo dessa lei, não dando importância para essa lei. Então, por isso é necessário que ela seja repetida com frequência, para que ela encontre esse eco dentro de nós. E nesse processo de convívio em sociedade, que você tem que viver com o outro, e ao mesmo tempo a gente vem aqui na religião, nas casas, nos templos religiosos, tentando entender essa dinâmica, né, de conviver com as pessoas, de fazer o melhor, de caminhar nessa linha do aperfeiçoamento espiritual. E nesse texto, né, que nós estamos tratando hoje, esse Espírito Protetor, ele vai dizer que a prece ela é importante, mas ao mesmo tempo ele vem dizer que nós não devemos viver, nós somos obrigados a viver uma vida mística, porque muitas vezes nós entramos no tempo religioso, nós ouvimos as orientações do Evangelho e de repente a gente é tomado por uma atitude onde nós não falamos, resolvemos não mais conviver em sociedade. Nós não visitamos mais o parente porque aquele parente é um desequilibrado, às vezes não vai, por exemplo, vai ter o Dia das Mães, aí tem um que não vai porque as pessoas bebem demais, tem muita confusão e uma diversidade de situações. E esse texto ele é muito importante porque ele vem justamente falar sobre esse equilíbrio. Porque é normal que haja esse choque de informação, que você ouve toda essa série de comportamentos que se deveria ter. Você vai para os templos religiosos, seja na casa espírita, seja no evangelho, o que for, você ouve uma série de comportamentos que você tem que ter. E quando você vai para o mundo, né, sai daquela porta ali, aí você toma um choque. E na dúvida, muita gente diz assim, eu não saio de casa, eu prefiro não sair de casa, eu não gosto de conviver com as pessoas. O que puder evitar para estar no meio de pessoas, a pessoa faz. E nós voltamos e vamos lá no tempo, né, ver o comportamento de Jesus. E vivia com as multidões. E ali naquele meio de bandidos, de prostitutas, de pessoas de má vida, de pessoas com sentimento, coração partido, pessoas doentes, pessoas com uma série de problemas, e ele estava ali, no meio daquela multidão. E claro que sabendo que existe essa dificuldade, né, de a gente conseguir harmonizar os dois lados, Jesus veio dar um exemplo, veio mostrar que é possível fazer esse balanço. E nesse texto, esse Espírito, né, protetor, ele vem justamente dizer que a gente não precisa viver assim dessa forma, que nós precisamos viver como vivem os homens da nossa época. E quando ele diz isso, né, cada frase ela precisa ser meditada, ela precisa ser digerida. É como um pedacinho de comida que ele coloca na boca, fica ali mastigando, e sentindo o sabor, e tentar entender o que é aquilo ali. Porque se você lê esse texto, assim, de repente, você tem que viver como os homens da terra. E aí vai para os prazeres infelizes, para situações delicadas, e viver como se vive no planeta. Não é exatamente isso, porque ele vem, né, no desenrolar, dizer que um sentimento de pureza deve animar os nossos corações em tudo que nós fazemos. Em tudo que nós fazemos, nós precisamos elevar o nosso pensamento a Deus. Mas não dessa forma mística, não tem que parar aqui no canto, tem que ajoelhar para fazer isso. É um pensamento simples. Vai sair com a família, que Deus possa abençoar essa nossa saída.
que possamos ir em paz e voltar em paz. Que todas as pessoas que estão nessa praça possam também estar em paz e voltar em paz. E possam se investir aqui e voltar para casa tranquilamente. Porque não adianta a gente fugir de uma realidade que nos cerca. Como diz no texto, nós estamos condenados a viver nessa realidade, pelo menos temporariamente. É um fato que chega para a gente. E na vida do próprio Cristo, ele demonstra isso, logo no seu nascimento. Porque quando Jesus nasce, isso deve ser relatado em Lucas, no capítulo 2, nesse evangelho ele vai justamente relatar uma parte do nascimento de Jesus, quando Jesus vai ser apresentado no templo de Jerusalém. Porque na época, quando nascia, ele até usa um filho macho, ele usa essa expressão na tradução, mas ele vai dizer, quando nasce um filho homem, ele precisa ser apresentado no templo. E ali no templo é necessário seguir a tradição que é levar duas colunas, passar do pássaro ou dos pombinhos, para serem sacrificados ali em homenagem àquele tempo. Nós sabemos que o Espírito Maria, que estava ali como Maria, era um espírito de alta evolução. Tanto que o próprio Kardec fala que ela chamava ela de Imaculada, porque ela não pertencia a esse grupo que estava aqui na Terra para resolver méritos. Ela veio de outras pairagens evoluídas para auxiliar ao processo do nascimento aqui de Jesus e, consequentemente, na caminhada de todos nós. E, naquele momento, às vezes a gente pode se perguntar, Jesus não poderia, ele sendo o governador, Maria, o planeta, Maria sendo essa potência angelical, eles não poderiam dar um jeito de não fazer esse ritual? Porque, sabendo ele, um espírito de alta envergadura, que, como vem dizendo quando nós estudamos o livro do Espírito, que não é necessário sacrifício físico, do animal ali para poder agradar a Deus. Se a gente for olhar, assim, mas não é quase uma contradição Jesus encarnar e a mãe dele levar as pombas para serem sacrificadas? Mas é justamente através do exemplo que ele veio mostrar que nós precisamos entender como os homens daquela época vivem. Porque nós não podemos, isso vai estar também nesse texto, nós não podemos violar mentes. Nós não podemos obrigar o outro a aceitar uma realidade que nós estamos conhecendo, que nós estamos tendo acesso agora. Porque, de repente, aquele outro que nós estamos querendo que aceite a verdade a qualquer custo, ainda não é o tempo dele entender. Ainda está em um processo de desenvolvimento. Aí quer dizer que eu sou mais desenvolvido do que ele? Não, de modo algum. Porque, às vezes, uma verdade que daqui a um tempo, uma encarnação, alguns anos ele vai entender, pode ser que eu tenha demorado 300 encarnações para entender. Então, por isso que quando nós estamos lutando, é necessário ter esse processo de empatia, de se colocar no lugar do outro, porque nós somos chamados, quando nós estamos aqui na Terra, a conviver com espíritos de diferentes classes, de diferentes caracteres, de diferentes realidades. E nós somos inseridos naquele contexto ali para que haja um equilíbrio, para que nós possamos auxiliar e sermos auxiliados nesse processo. Nós não devemos nos enganar enquanto a isso, Nós estamos ali para fazer o nosso melhor. Inclusive, Emmanuel, ele diz, ali no Pão Nosso, no capítulo 29, ele diz que todos os filhos da razão, todos os filhos da razão que estão corporificados na crosta terrestre,
tem a tarefa de auxiliar na elevação moral do ambiente onde ele se encontra, temporariamente. Então, ele vai dizer que todos nós que conseguimos um pouquinho de razão, um pouquinho de visão de como o mundo funciona, um pouquinho do Evangelho, um pouquinho do que o Cristo veio mostrar, nós temos a tarefa de auxiliar na elevação moral de onde nós nos encontramos. E às vezes é difícil, porque é normal que Deus acredite tanto na gente que muitas vezes ele coloca a gente como um professor naquela situação. É comum que uma pessoa impaciente seja cercada de pessoas impacientes, que uma pessoa honesta seja cercada de pessoas desonestas, que uma pessoa que trabalha bastante seja cercada de pessoas preguiçosas. Porque Deus vai utilizar você como ferramenta para ensinar aquele grupo no qual você está inserido a fazer melhor. E aí requer o que foi lido aqui no início, a paciência, esse selo da paciência. Nessa mensagem que foi lida aqui, foram apresentados os problemas e a solução que era normalmente encontrada era um conflito, era um sentimento de atrito. E aí, da parte dessa mensagem, ele vai dizer que é importante que a paciência faça esse selo da paz e consiga resolver toda aquela situação. Nós mesmos nos encontramos aqui na Casa Espírita. E a Casa Espírita, ela é uma escola, porque nós precisamos entender realmente como uma escola. Por exemplo, um engenheiro, ele vai lá para a faculdade, ele aprende, ele faz os cálculos dentro da escola, da faculdade, tudo, mas a prática mesmo dele vai ser na rua, vai ser na engenharia das casas, dos bairros, das avenidas. Aí tem diversas áreas de engenheiro, né? Tem o civil, tem o de trânsito, tem tudo, porque é na prática, no dia a dia, que o seu conhecimento vai ser útil. E o seu conhecimento vai fazer o diferencial aonde você se encontra. Então, o nosso sentimento, quando nós estamos na Casa Espírita, é pegar as informações que nós temos aqui, que são trazidas nesses livros, e aplicar lá fora. Aqui dentro também, mas aqui dentro é mais fácil, porque quando eu venho de casa, lá está todo mundo, não fala de Jesus, tá? Fala do Evangelho, está todo mundo sorridente. Então, é mais tranquilo. Mas quando nós estamos lá fora, é que é a situação. Nós vamos ver, inclusive, Jesus também vai tocar sobre isso, porque quando ele fala em Mateus, no capítulo 5, ele vai falar aquela passagem de quando a pessoa vai ofertar, né, uma oferenda no templo, e no momento que ele está indo ofertar, ele lembrar que o irmão tem algo contra ele, que ele deve deixar ali a oferta e se reconciliar com o seu irmão, e depois voltar e fazer a oferenda. Para a gente ver o quanto isso é importante. Porque, às vezes, a gente está dentro da Casa Espírita e a gente só quer ser legal aqui. E, às vezes, se dedica ao tempo religioso de uma forma até exemplar. Para quem chega aqui e diz, poxa, olha lá, fulano só vive na Casa Espírita, eu até invejo ela, porque ele faz isso, faz aquilo, cuida de diversas áreas. E aí, muitas vezes, entra nesse impasse que Jesus colocou. Às vezes está com conflito em casa. E muitas vezes usa o tempo religioso como fuga. É esforçado para conseguir fazer muita coisa dentro do tempo religioso. Mas o esforço de dirigir, às vezes, a palavra a um irmão, a um amigo que está numa situação tensa, que alguma coisa ficou mal resolvida, o coração ainda não está fechado e não deixa com que ele chegue lá e se põe à disposição de resolver o conflito que existe ali entre as partes. E nessa parábola, nessa passagem, é que Jesus veio nos alertar em relação a isso. Porque é interessante, nós podemos pegar qualquer passagem da vida de Jesus, se aplicava lá e se aplica hoje. Nós precisamos só entender o contexto
que com certeza, se não for aplicado literalmente, na essência, vai ser aplicado hoje. Porque são comportamentos necessários para que o homem viva no mundo, para que o homem saiba se comportar. E quando nós falamos isso, não estamos aqui falando no sentido de que a pessoa não deva ir numa casa religiosa, que não deva se dedicar aos trabalhos. Isso é importante, porque, como eu dito, aqui é uma escola. Então, isso é de extrema importância, a gente vir para poder aprender. Porque nós todos juntos aqui, o mesmo pensamento, vibrando na mesma energia, facilita o entendimento. Porque o ambiente tem todo um recurso necessário para que a gente possa assimilar da melhor forma os ensinamentos que estão nos livros, no que a espiritualidade nos traz. Com esse sentimento sempre de piedade, de tentar entender os outros. Porque esse momento que nós compartilhamos aqui são esclarecimentos de uma espiritualidade maior. Por exemplo, o momento que eu estou aqui, eu só estou como um facilitador. Porque as ideias que eu estou abordando aqui estão lá nesse capítulo. Nesse capítulo que muitas vezes a gente passa uma leitura rápida e esquece de quanta informação tem ali. Ele vai dizer, por exemplo, que a caridade é importante para um homem no mundo, porque a caridade ela é o que liga esses laços de fraternidade. E uma observação que ele faz muito interessante é que ele diz que a caridade ela é praticada em todos os pontos, desde da menor parte ao maior, desde a que tem pouco a que tem muito. Porque às vezes, quando nós pensamos em caridade, nós relacionamos muito a quem não tem comida, a quem não tem roupa, a quem tem alguma dificuldade material. E esquecemos, quando nós estudamos aqui, principalmente no Espiritismo, que a pior pobreza é a pobreza do coração, é a pobreza da alma. É você sair de casa e não conseguir sorrir para o outro. E quantas pessoas que têm dinheiro, que têm todos os bens materiais, não conseguem dar um sorriso? Está sempre com a cara enfesada, está sempre com aquele peso. E nós achamos que só quem não tem dinheiro é que precisa da caridade. E quando nós pensamos nisso, requer uma reflexão, porque principalmente nós que estudamos o Espiritismo, é que deveríamos entender mais ainda que a caridade ela precisa ser feita para a alma. O corpo é importante. Não funciona exatamente assim, porque é a condição que nós vivemos. Se Jesus fosse assim tão radical, ia ter sacrifício das pombas. Ele ia dizer, não, eu sou o governador de Toledo, não preciso de sacrifício de pombas, então não vou seguir nada da cultura que vocês têm. E é importante esse respeito da cultura, o respeitar o outro, porque existe um processo de evolução gradativo. As coisas vão acontecendo no seu tempo, mas ao mesmo tempo nós precisamos fazer um esforço dentro das nossas possibilidades. Porque também a gente não pode ficar parado, já eu vou viver como o mundo está, ele diz, viva de acordo com a sua época, mas que se você seja envolvido por esse sentimento divino, que o seu sentimento esteja alinhado com Deus. Porque quando nós fazemos isso, nós somos intuídos. Tem aquela impressão que não faça por esse lado, siga por esse caminho. Porque Deus, Ele ampara a todos que estão estabelecendo essa conexão. Não que Ele desampare os outros, mas só que quando você entra em prece, por isso que se fala também do valor da prece, você estabelece uma linha de comunicação. Porque a espiritualidade, Deus está falando com todos. Mas se você tapa os ouvidos, enquanto você está vivendo no mundo, é que vai causar essa confusão. Tanto que ele vai dizer nesse texto ainda que nós não devemos deixar que os sentimentos mundanos, os sentimentos fúteis se instalem em nosso coração. E assim, as palavras que ele usa nesse texto, eu falo que é importante a gente meditar sobre elas, porque ele diz justamente ela se instalar, ela ter morada no nosso coração. Porque no atual estágio que nós estamos vivendo aqui na Terra, os pensamentos fúteis
de desenganos, eles vão passar no nosso pensamento. Ninguém vai estar aqui na Terra e vai passar toda a sua existência sem ter um pensamento egoísta, um pensamento materialista, coisas fúteis dele. Isso vai acontecer. Mas só que ele diz que o cuidado que nós temos de ter é não deixar esses pensamentos façam morada no nosso coração. Essa é a grande questão. Quando nós sentimos aquele sentimento de ódio, ou um sentimento de muitas vezes trabalhar tanto por algo supérfluo, que não vai fazer diferença na nossa vida, ele chegou, visitou o nosso coração, tudo bem. Mas vamos analisar, vamos conversar até com esse sentimento. Por que será que eu preciso? Será que as coisas têm que funcionar? Será que eu tenho mesmo que ter ódio daquela pessoa? Que aí, quando você lê o Evangelho, você recorre ao Evangelho. Você diz, será que eu tenho que ter ódio? Mas lá naquele texto de Homem no Mundo, ele já começa dizendo que o sentimento de piedade deve animar os que estão diante da espiritualidade para pedir o seu auxílio. Então, nesse momento de reflexão, é que a gente vai parar e dizer, não, eu não posso, eu tenho que evitar de ir por esse caminho. Eu vou tentar seguir esse outro caminho aqui. E sempre nesse contato com a divindade, nesse contato com Deus, é que nós vamos conseguir encaixar as coisas. E tentar ver onde nós estamos, o que nós podemos fazer. Porque esse é o papel do homem no mundo. É onde ele está. Tem aquela frase que diz, floresça onde você está, né? Floresça onde te encontras. Ou floresça onde Deus te plantou, né? Tem uma diversidade de frases, mas no final das contas, é que você deve florescer naquele lugar que você está. Porque muitas vezes nós deixamos essa ideia de florescer um ambiente muito distante. Às vezes, eu só vou florescer quando eu comprar aquele carro, porque aí eu vou poder ajudar lá na sopa e vou poder levar a sopa para os lugares. Aí depois, não, poxa, eu fui mandado para trabalhar em um lugar X. Mas eu só vou florescer quando eu voltar para a minha terra natal, porque lá é onde estão as pessoas que eu conheço. E assim nós vamos criando uma diversidade de situações, às vezes até em questão ao tempo, que a gente espera para florescer somente quando estiver aposentado, quando estiver em uma situação de conforto, porque aí eu vou ter tempo livre para poder me dedicar àquela situação. Mas quando nós ouvimos essa frase, ela está diretamente relacionada à questão do homem no mundo. Porque você florescer onde você está é você tentar ver o melhor dentro daquele ambiente. E não desconsiderar, principalmente, a inteligência divina. Porque se ela te colocou ali naquele lugar, você pode florescer. Às vezes você olha para o lado, mas diz, eu estou aqui, mas aqui não tem nenhuma criança passando fome, não tem ninguém para poder agasalhar. Mas só que às vezes a alma daquelas pessoas no trabalho, no ambiente, no grupo de amigos, são almas que estão feridas. E que o pouco de conhecimento que você tem, você pode auxiliar aquelas pessoas. Auxiliar e ser auxiliado. Porque o nosso convívio, com tanta diversidade, é um convívio de troca. É um convívio onde eu dou e eu recebo. Através do comportamento do outro, eu vou também mudar o meu comportamento. E é extremamente importante perceber que essa troca existe. Porque muitas vezes, por nós temos algum conhecimento técnico, às vezes, porque, por exemplo, isso daqui que eu estou falando com vocês é um conhecimento técnico. A vivência é que vai fazer com que ele se transforme em prática. E tanto eu quanto vocês consigamos ser um pouquinho do que é o homem no mundo. E nesse processo de troca, nós precisamos chegar com o coração aberto para ensinar e para aprender, seja no que for. Que às vezes a pessoa, não, eu tenho PhD, já estudei, já estou indo lá para ser a luz para aquelas pessoas. Mas você também pode ser iluminado. Todos os lugares que nós passarmos, como homem no mundo, nós precisamos entender que nós iluminamos e também somos iluminados. E isso faz uma grande diferença. Porque às vezes é uma pessoa
que você olha e diz assim, mas a pessoa não sabe nem ler nem escrever. Eu vou lá, auxilio, aí de repente alguém passa mal, você vê a pessoa que não sabe ler nem escrever, ela levanta, ela pega, ela limpa, ela dá banho, ela come, ela consegue fazer uma revolução que você fica impressionado. Você diz, nossa, eu com todo o estudo que eu tenho, todos os livros do Evangelho que eu li, não tive nem ação de fazer o que essa mulher que não sabe ler nem escrever fez em 2 minutos. Então, ela, mesmo sem conhecimento, tinha a informação do que é ser um homem no mundo. E no decorrer de várias situações que nós encontramos na história, eu vou pegar só os casos mais conhecidos para que a gente veja como essa questão do homem no mundo, ela cria essa relação interessante entre as pessoas. Nós vamos ter, por exemplo, Maria, que foi um espírito que foi ali essencial em todo o processo da programação da reencarnação de Jesus. E nós vamos nos deparar, depois que Jesus já estava ali adulto, seguiu o caminho dele, ela foi atuar como aquele espírito que está presente no mundo. Enquanto muitos chamavam ela de louco, que estava ali indo se encontrar com os leprosos, no local chamado Vale das Flores, onde tinham mais de 300 leprosos, uma doença que não tinha cura e qualquer pessoa que pegasse era altamente discriminada por toda a sociedade. E ela, ciente da sua função de amar aquele como se fossem filhos seus, ela estava lá presente. E a sozinha. Depois de um tempo que todos viam que ela ia, que algumas pessoas começaram a tentar auxiliar, mas ela entrava naquele lugar onde as pessoas não suportavam nem o cheiro, e as pessoas estavam apodrecendo vivas. Mas ela, sabendo a função dela de espírito ali no mundo, ela fez tudo o que estava ao alcance. Ela cuidava, ela palestrava para eles, e uma certa vez Jesus apareceu para ela e disse o quanto ele estava feliz por ela cuidar daqueles como se fosse a ele, como se fosse cuidando dele. E aí nós vamos ver que ela estava ali, ela podia dizer, a iniciativa de Jesus, que é coisa maior disso, vou ficar aqui sentado. Foi uma mulher que lutou o tempo todo, desde quando ela nasceu até o seu significado. Quem quiser assim, acompanhar a história completa de Maria, que é um livro lindíssimo, tem um livro de Mirabel chamado Maria de Nazaré. E esse livro eles vão descrever desde antes da reencarnação dela, no plano espiritual, vai passar toda a vida dela aqui na Terra até o desencarne dela. E nós sabemos hoje, através daquele do livro Memória do Suicida, que ela continuava trabalhando, auxiliando os suicidas, fazendo o papel dela como integrante dessa comunidade. Aí nós vamos ter Paulo, por exemplo, que enquanto homem no mundo, ele acreditava que as atitudes dele estavam corretas, porque ele acreditava que ele estava cumprindo a lei e deu início à perseguição aos cristãos, sendo ele o responsável pelo primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão. E nós vamos ver o quanto é importante a gente meditar sobre nossa atitude, sobre o nosso comportamento no mundo. Porque ele acreditava naquela lei de uma forma tão cega que ele não conseguia ver o amor na frente dele. Então, por isso que nesse texto que nós estamos lendo do Evangelho, há essa rotativa não só nesse texto, mas em toda a obra espírita fala muito sobre a prece, para que vocês recebam e nós possamos receber essa intuição, essa informação da espiritualidade, de como nós devemos nos comportar, e se estamos no caminho certo. Porque estava tão cego em relação àquilo, que ele ordenou a morte daquele homem que seguia Jesus. E só depois que ele se deparou com Jesus a caminho de Damasco,
mudou toda a vida dele. E o interessante é que nessa mudança ele foi extremamente feliz no sentido de atitude, porque passou por dificuldades enormes. Se a gente vê ali naquele livro de Paulo Estevão, que não foi nada fácil essa conversão dele. Mas só que ele entendeu esse sentido do homem no mundo. Ele disse: agora que eu tenho essa informação, eu vou fazer o meu melhor para mudar positivamente o ambiente que eu estou. O que a Amanda falou lá no livro Paulo. E ele está ali presente para que nós, que somos filhos da razão, nós precisamos alterar, influir positivamente no ambiente que nós nos encontramos. Ele foi para o auge onde ele tinha amado, a tinha mãe que também foi pedir ajuda para o pai. O pai estava sentindo, mas não queria ajudar, porque ele queria que ele recuperasse a sanidade dele. Mas diante do compromisso dele, ele teve que deixar o pai e seguir o seu caminho. E eu trouxe esse exemplo porque muitas vezes não vai ser fácil. Às vezes nós vamos ter que ter atitudes que vão tocar muito fundo nos nossos corações, nesse cumprimento do dever. E nós vivemos numa sociedade onde onde nós somos obrigados a seguir um esquema onde você tem que ter o melhor, você tem que sempre estar no lucro. E quando você deixa que o outro também tenha esse lucro, quando o outro também seja feliz, muitas vezes nós temos taxado de bobo, idiota. Os homens também você não é homem, vai deixar isso acontecer, vai deixar isso assim. Mas quando nós temos a nossa fé baseada no Evangelho e acreditamos naquilo, essas palavras já não nos ferem mais, porque nós temos na consciência o dever que nós devemos cumprir. No livro Fonte Viva tem um texto chamado Após Jesus, e Emmanuel vai dizer que quando nós abordamos para o Evangelho, entendemos em espírito e queremos praticar, nós vamos estar indo contra a todo o sistema convencional, que as pessoas nos exigirão, ele chega a dizer, né, esses sistemas nos exigirão espetáculos de caridade, de humildade, e nós vamos ter que ser constrangidos a fazer até o limite. E muitas vezes, as pessoas que exigem tanto esse espetáculo, tipo, agora que você é espírita, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e espírita fala assim, espírita é todo um sistema ali para fazer com que você desista da sua caminhada. Porque a gente vê, obviamente, que vocês também devem ter se deparado com situações assim. Eu conheço pessoas que saíram da casa espírita justamente por isso. Porque quando errava, chegava em casa e o marido dizia: ué, você não é espírita? E aí a pessoa era atingida por essas palavras. E uma certa vez eu conversei com uma pessoa e ela disse: eu não estou mais indo para uma espírita porque meu marido falou, aí explicou a situação, se você não é espírita, e ela se sentiu profundamente tocada com aquilo. Aí, infelizmente, a atitude que ela teve foi de deixar a casa espírita, porque através dessa situação ela se convenceu que ela não era capaz de fazer melhor. E nós não podemos cair nesse erro. Por isso que esse texto de Emmanuel, vocês podem ver lá no livro de Viva, após Jesus, depois de Jesus. E ele vai nos alertar, nos chamar a atenção em relação a isso. Que quando nós tentarmos mudar, o mundo vai colocar o nosso coração numa cruz. Mas nós devemos seguir firmes, fortes. Eu sempre uso uma frase que diz, né? Quem anda com Jesus está seguro nas mãos do Pai. Porque quando nós estamos seguindo Jesus, Deus está cuidando da gente. E não tem força maior. Não tem nada que possa ser maior do que isso. Então, o nosso comportamento no mundo,
a nossa caminhada no mundo, ela só precisa estar com a consciência reta. Nesse texto ele vai dizer: sejamos felizes, sejamos alegres quando nós vamos fazer o trabalho, estejamos sorrindo, estejamos fazendo o nosso melhor sempre. Errar, nós vamos errar. Isso daí, se a gente está aqui e acha que vai fazer toda essa palestra, não vai ter mais erro, a notícia é que isso não procede. Vai ter erro, vamos cair, mas o importante é levantar e ter a consciência que nós somos espíritos em evolução. Só de ter essa consciência já faz com que, poxa, eu errei, eu vou fazer de novo, vou tentar fazer melhor. Vamos falar quantos seguidores que a gente vai capaz, mas a gente vai fazer o nosso melhor sempre. Se a gente não conseguiu abraçar 10, nós vamos abraçar 9, conseguiu 8, o que seja, meio, mas a gente vai de passo a passo. Então, nesse processo do homem no mundo, é que nós sejamos essa luz que ilumina e que nós possamos florescer onde nós nos encontramos. E como ele termina o texto, e ele diz que Deus abençoa todo aquele que se dispõe a fazer o melhor, aquele que se conecta com a espiritualidade. Então eu espero que as palavras tenham sido claras, tenham feito sentido. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar. E é essa mensagem que tem para a gente. A gente agradece ao Newton pelo excelente trabalho que ele trouxe aqui para a gente, muita reflexão, né? Ele falou, qualquer coisa perguntar para ele. Ele está aí ainda. E no início eu não perguntei às pessoas que estão vindo pela primeira vez, porque eu acho estranho perguntar e a pessoa levantar o dedo e todo mundo olhar. Né? Eu era uma pessoa muito tímida, então assim. Então, aquelas que estão vindo pela primeira vez, sintam-se em casa, pode tirar dúvida com qualquer um de nós, os trabalhadores, o pessoal da recepção. Vocês vão ver as pessoas aqui atrás no passe também, vai ver quem é trabalhador. Qualquer dúvida é só falar. Então a gente agradece mais uma vez e lembrando que depois da prece a gente vai lá para o nosso passe. Não é obrigatório, quem estiver se sentindo bem, pode ir embora. Ou fica para perguntar para o Newton as coisas que ele está aí para responder. Bom, a gente agradece a Deus mais uma vez pelo pão espiritual que nós podemos receber hoje. Agradece a Jesus, aos amigos espirituais que sempre nos acompanham, que possamos retornar para os nossos lares em paz, em paciência, elevando nossos pensamentos para dar o melhor de nós, homens no mundo. Obrigado, Senhor, que assim seja.